Povo de Deus, mais uma vez, uma boa tarde. Que a paz perfeita, ela se multiplique na sua vida, na sua casa, na sua família. E já agradecendo ao Senhor por essa tarde tão especial, onde nós podemos proclamar aqui no Altar 88 a palavra de Deus. E é com temor do coração, reconhecendo que a Deus toda honra, a Deus toda glória, todo louvor, e aplicando o coração também, meus amados irmãos, você, povo da Igreja Metodista em Volta Grande 2, está nos ouvindo, irmão João, família irmão João, outros irmãos aí, um abraço, e mais uma vez, meu apreço, meu carinho a todos vocês, pelo cuidado que vocês têm tido com o Ministério Pastoral. Hoje, eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus e nós vamos tomar como base o primeiro livro de Samuel. E nós vamos ler, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, onde nós encontramos aqui a seguinte expressão. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Eu quero pensar com vocês nessa tarde, amados irmãos e irmãs, sobre um tema que eu entendo que é extremamente crucial para nós. Quando uma mãe que ora. Quando uma mãe ora, os céus, há um movimento no céu. E segundo alguns detalhes desse capítulo que eu quero, né, nesse início destacar aqui, é o período sombrio que Israel está vivendo. Era o tempo dos juízes, marcado por instabilidade, decadência moral e silêncio profético. O sacerdócio estava corrompido. É só olhar com detalhe aqui os filhos do sacerdote Eli, o estágio de deploração moral que eles representavam também. A nação então carecia, ela precisava muito da direção de Deus. E é nesse cenário sombrio, é nesse cenário difícil, esse cenário onde a crise moral e espiritual se estabeleceu, que surge uma mulher. Deus levanta uma mulher comum, mas com uma dor profunda na alma, segundo o texto. A esterilidade trazia sobre Ana as chacotas, né, as expressões de Penina, sua rival. Então, na cultura hebraica, não gerar filhos era uma questão de vergonha. Era uma humilhação, um desprezo social. E como se não bastasse a dor intensa, Ana ainda enfrentava a sua adversária, que provocava constantemente, meus irmãos. Constantemente Penina era sua rival. Todos os anos, segundo o texto, sua família subia a Siló para adorar a Deus. Mas enquanto outros celebravam,
Ana chorava. Enquanto outros festejavam, Ana jejuava. A dor na alma era uma dor silenciosa e intensa, até que no versículo 9, o versículo que nós lemos essa tarde, algo muda. Uma transformação acontece, glória a Deus. Ana se levanta, Ana vai ao templo. Ela não se levantou apenas fisicamente, ela se levanta como uma profetisa, ela se levanta espiritualmente, ela vai ao templo, ela vai à presença de Deus, ela vai orar, ela vai buscar a presença do Deus eterno. E é nesse momento que o texto nos revela algo poderoso. Quando a mãe que ora, ou quando a mãe entra em oração, o céu começa a se mover. Quando a mãe começa a sua intercessão profética, a despeito de qualquer cenário, quando a mãe se coloca de pé, de joelho, vai à igreja, ela busca a presença do Senhor, aí nós conseguimos então, nós somos levados a entender que Deus transforma dores profundas em propósitos. Propósitos esses que têm a finalidade na eternidade. É uma oração sincera, é uma oração perseverante. Por isso, eu quero ver com você essa tarde 3 verdades que revelam o poder da intercessão de uma mãe. Eu vou repetir para você. O poder de intercessão de uma mãe. Eu sou levado, então, a afirmar, mãe, você que está em casa, mãe, você que chora, mãe, você que ora, mãe, você que clama, mãe, você que está se colocando de pé, você, Deus está levantando você como um arauto na tua casa, na tua família essa tarde. E as 3 verdades que eu quero compartilhar com você essa tarde, a primeira, a oração de uma mãe, ela nasce de uma dor profunda. O versículo 10, nós encontramos aqui uma expressão contundente, amargura de alma. Vamos entender essa expressão, amargura de alma. Essa expressão ela revela um sofrimento interno. No hebraico, a ideia aqui é de que alguém está profundamente quebrado por dentro. Irmãos, quando nós percebemos aqui a oração desta mãe, ela não faz uma oração superficial. Ela ora a partir da sua dor. Ela ora em função da circunstância com a qual ela está vivendo. Ela não esconde a dor. Ela não usa uma maquiagem. Ela não mascara a realidade. Ela não finge. Ela derrama a sua alma diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querida de Deus, há orações que só nascem no altar da dor. Mães que oram de verdade não falam apenas palavras, elas entregam, elas derramam o coração. Imagine você uma panela de pressão. Eu já vi histórias de que alguém de maneira não irresponsável, né? Mas em função das tarefas que exerce no dia a dia, e eu sei que boa parte das mães que estão nos ouvindo agora, as irmãs que estão nos ouvindo agora, você tem múltipla tarefa, né? Você cuida da casa, você cuida do filho, cuida do esposo, varre, lava roupa, enfim. Há uma multiplicidade de coisas que você faz dentro de casa. Mas tem um detalhe aqui que é interessante.
nós pensarmos numa panela de pressão. Enquanto a panela de pressão ela está fechada, a pressão só aumenta. Não é verdade, irmãs? Mas quando a válvula se abre, tudo é liberado. E agora eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida esta tarde. A oração que você derrama diante de Deus é a válvula da sua alma. Você está pressionado por várias circunstâncias, do trabalho, a igreja, o ministério, a família. Então você vive pressionado por várias situações. Mas essa tarde, Deus está nos dizendo que essa pressão na sua alma é a oração. E assim como a válvula impede que a dor, impede que essa válvula, essa panela de pressão, ela promova uma explosão e destrua, quem sabe, os utensílios em casas, a oração nos impede de tomar decisões desastrosas. A oração nos impede de agir na alma. A oração nos impede de agir com raiva. Então, será que nós temos levado nossas dores, as questões mais agudas que nos afligem, a Deus, ou apenas suportado em silêncio? A segunda verdade que eu preciso examinar com você essa tarde é sobre a oração da mãe que é perseverante, mesmo sem resposta imediata. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 até o 16, nos diz que Ana, ela não fez uma oração rápida. Ela demora, ela teve um período grande, ela teve um período intenso se derramando diante do Senhor. Ana então insiste. Eu preciso encorajar você essa tarde. Eu preciso dizer a você que você não pare, você insista na sua oração. Ana insiste, Ana permanece e Ana continua orando mesmo que a resposta não seja imediata. E detalhe aqui, meus irmãos e irmãs, ela está enfrentando julgamento. Eli está afirmando que ela está embriagada, ou seja, além da dor, além do sofrimento, além da circunstância que ela está vivendo, alguém está sendo incompreendido aqui. Ela está sendo incompreendida. Mães que oram, elas precisam aprender que nem toda resposta é imediata. Mãe que ora, igreja que ora, nação que ora, pastor que ora, pastora que ora, filho que ora e busca a direção de Deus, nem toda oração é compreendida pelos outros. Nem todo silêncio significa também a ausência de Deus. Então, querido e querida, pense comigo em uma semente plantada na terra. Você não vê, não observa nada nos primeiros dias, mas algo sobrenatural está acontecendo. Algo extraordinário, fantástico, incrível está acontecendo. A oração perseverante, ela trabalha no invisível. E antes de manifestar no visível, Deus está trabalhando agora, Deus está atuando agora. O mover de Deus, o mover profético de Deus está acontecendo agora. A questão esta tarde é também: você vai continuar orando, mesmo que as pessoas não entendam a sua dor? Ou você vai deixar que o silêncio
de Deus, aparentemente o silêncio de Deus, a não resposta de Deus atrapalha as suas conquistas. Eu entendo aqui que mães que oram, eu entendo aqui um pai que ora, eu entendo aqui uma igreja que ora, eu entendo aqui uma nação que ora, mesmo que não estejamos diante de uma resposta imediata, mas o propósito de Deus está se estabelecendo. O propósito de Deus está se estabelecendo. Essa semana nós tivemos um momento muito bom na igreja, um projeto Mães que Oram, e eu vi na sexta-feira na igreja irmãs dedicadas à oração. E cito aqui, para não ser injusto, a irmã Alice. Ela coordena esse projeto Mães que Oram há alguns anos. E ver a felicidade, ver a alegria estampada no seu coração quando um grupo de irmãs... Eu sei que o horário é um horário complicado porque as pessoas trabalham, têm as suas atividades. Mas na sexta-feira nós nos reunimos e somamos para fazer um grande clamor. E há testemunhos incríveis, há histórias incríveis de libertação, histórias incríveis que são prova do agir invisível de Deus. E ver aquelas irmãs dobrando o joelho, erguendo as suas mãos, clamando pela nação brasileira, clamando pela cidade de Volta Redonda, clamando pelo ministério pastoral, é algo extraordinário, meus irmãos. E algo ficou muito claro para nós, uma irmã com uma impossibilidade, cadeirante, e ela conseguiu subir as escadas da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Ela conseguiu passo a passo subir as escadas da igreja e chegou lá no templo. Assim como Ana derramou o seu coração no altar, assim como Ana derramou o seu coração e ainda incompreendida pelo sacerdote, assim como ela derramou a sua dor diante de Deus, no templo, Deus então estava mudando destinos. Ela não tinha ideia do que estava para acontecer. E vamos então para a terceira e última verdade que nós encontramos aqui nesses versículos. A oração de uma mãe transforma um propósito. O propósito, ainda que sob a dor, mas a oração de uma mãe transforma a dor em propósito. Dos versículos 19 a 20 de 1 Samuel, capítulo 1, eu noto aqui uma expressão muito interessante. E o Senhor se lembrou dela. Essa expressão não significa que Deus havia esquecido de Ana, mas que chegou o tempo de Deus agir. Ei, chegou o tempo de Deus agir. Chegou o tempo de Deus agir. Deus não apenas responde, Ele transforma a dor de Ana em um propósito. Samuel não seria apenas um filho. Samuel, aleluia, seria um profeta, um juiz, um instrumento de restauração, um instrumento de restauração espiritual para Israel, até porque o contexto desse texto aponta-nos de que Deus não falara. Havia uma crise espiritual, uma crise moral, e agora a oração de uma mãe, a oração de uma mãe, o propósito de Deus, aliado à oração de uma mãe. Então, Ana ora, ela pede um filho, Deus levantou um líder. E eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida esta tarde. A oração que você faz pelo seu filho, você está orando por um líder, você está orando por um pastor, você está orando uma liderança forte na igreja, você está orando por um missionário,
você está orando por uma missionária, você está orando por alguém que vai exercer o ministério na igreja. Portanto, não pare de orar, continue na intercessão profética. Nós estamos orando pela nação brasileira, pedindo a Deus que levante pessoas corajosas, cheias de Deus, para direcionar de maneira santa, inequívoca essa nação. É a oração da igreja, é o movimento de oração na igreja. Aleluia! A oração, nesse momento, aos nossos olhos, é dor, é lágrima que cai no chão, é lágrima que vai adubando o propósito. Essas lágrimas nas mãos de Deus é algo que transforma uma semente para a eternidade. Glória a Deus. E se aquilo que você está pedindo a Deus não for apenas para uma satisfação pessoal para você, mas se for para impactar a cidade de Volta Redonda, se for para impactar essa nação, prepare-se para o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. A conclusão, irmãos. Ana entrou no templo aflita, mas saiu em paz. Ela saiu cheia da shalom do Eterno. Antes mesmo do milagre acontecer, algo já havia transformado, algo já havia mudado dentro dela. Porque quando uma mãe ora, porque quando uma igreja ora, quando a família ora, quando o pastor ora, quando um membro da igreja ora, quando uma criança ora, quando alguém ora, há o mover de Deus acontecendo. Um coração é restaurado, um milagre está acontecendo, vidas são transformadas, vidas são alcançadas pela graça de Deus. A esperança, ela é reacendida. O céu começa a se mover. O desafio, irmãos, para nós, nessa tarde, é singular, é único. Mães que oram, mães que dobram o seu joelho, famílias que oram junto, o esposo que ora, a esposa que ora, o filho que ora, o neto que ora, o irmão, o primo que ora. O céu começa a se mover. O céu está se movendo na tua direção essa tarde. Glória a Deus. Nós estamos distantes. Nós estamos num cenário aqui de uma rádio. Mas o Espírito Santo de Deus, ele visita você aonde você está. Vocês não são apenas cuidadoras. Vocês não são apenas esposas. Vocês são ministros, são intercessores. Vocês afetam o destino. As famílias e na igreja precisa valorizar mais as mães que oram. Porque muitas vezes vocês estão de pé por causa dos joelhos que dobraram diante do Senhor. Talvez o mundo não veja as suas lágrimas, mas o céu, aleluia, o céu está se movendo agora. O céu está se abrindo agora. Mães que oram, os céus estão se abrindo agora. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor proteja o teu coração. Que haja uma blindagem do Eterno na sua mente e no seu coração. E siga esse caminho de paz. Entre no templo. Vá à igreja, no quarto, num lugar solene, mas não deixe de orar, porque Deus é fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, Ele dê a shalom,